história? Cara, eu tenho 25 anos. Eu acho que minha realidade foi a realidade e é a realidade de muitos que estão no mercado hoje em dia, né? Acho que a maioria da galera quer, de fato, ter uma renda extra, não de forma irresponsável, de qualquer jeito, né? Minha história é um pouco louca. Acredito que todo mundo tem sua história louca aí. Todo trader que partiu pro mercado, ele já é um maluco, né, cara? Essa é a verdade. Ele já não é normal, né? Já não é normal. Mas a minha história, basicamente, ela se resume ali à época da pandemia, né? Minha atual esposa hoje, que na época era minha namorada, Tá. ela estava namorando e ela sempre falava, pô, amor, vai lá, tem que conhecer o mercado financeiro. E na época da pandemia eu tava na faculdade, 7º período de odontologia, faltando 1 ano e meio para me formar e quase sendo dentista. Eu gostava muito ali da área de bucomaxilofacial, já Boa. participava de cirurgias no hospital, auxiliando vários profissionais. E, cara, eu sempre fui muito focado nessa área da odonto. E aí, eu sempre precisava ter uma renda extra. Acho que é a realidade da maioria dos brasileiros, né? O pessoal ganha pouco dinheiro, ou então não ganha. E minha faculdade era de tempo integral. E aí eu precisava, de fato, ganhar dinheiro. Porque eu já queria casar cedo, queria ter minha vida profissional mais cedo. Só que a odontologia, ela é uma profissão, né? Seja dentista, é um mercado de trabalho muito concorrido. Com a maioria dos trabalhos no Brasil. Sim. Só que, como eu estudava de tempo integral, eu não tinha como trabalhar de tarde, ou trabalhar de manhã, outro horário. Ficava de manhã e de tarde na faculdade. E também, mesmo eu me formando, beleza, faltava um ano pra me formar, sair no 7º período. Cara, a odontologia também tem que construir teu nome, ter teu consultório. E é um mercado de trabalho muito acirrado. Então, até eu começar de fato a ganhar dinheiro, ia ser 3 anos. Eu sempre fui um cara ali que queria sair das sombras dos pais. Meu pai e minha mãe sempre me ajudou muito, né? Inclusive, abração aí, pai, abração, mãe. Obrigado pela ajuda. E, cara, eu sempre pensei em ter essa liberdade. E aí, minha namorada na época falava várias vezes pra mim: ô, Daniel, vai lá em casa, meu irmão opera e tal, negócio de bolsa de valores. Eu já tinha conhecimento do que era, eu via muito falar sobre opções binárias, né? Todo mundo ouve falar por aí. Putz, E... Ele operava OB? Não, operava Não. B3 mesmo, graças a Deus. Ah, Mas tá. eu já vi anúncio, já tinha me informado Boa. sobre... Mas nunca tinha metido a cara a tapa mesmo pra ver o mercado ali. Boa. E aí, em meados de 2020, início do ano, tava de férias da faculdade, decidi ouvir minha namorada, que já me enchia o saco, falava várias vezes: vai lá em casa, vai lá em Tava na casa. pandemia, tinha nada pra fazer, falou, vou lá ver meu cunhado. Ela fala: pô, Daniel, não aguento mais, tu é liso, cara. Porra, todo dia tinha que te bancar. Minha namorada, ela trabalhava no shopping, ganhava salário mínimo, trabalhava vendendo capinha de shopping, de celular no shopping. E até que eu fui lá na casa do meu cunhado, né? E eu cheguei lá, ele tava operando índice, e eu vi num dia ele ganhando R$ 500, cara. E aquilo ali me fascinou. Eu falei: cara, como assim, velho? Sabia que o mercado financeiro poderia obter lucro, mas não que era assim, de uma forma tão rápida. Pô, 500 conto no dia, na minha realidade ali, que não tinha nada, tá ligado? Não ganhava dinheiro. Tava só na faculdade, porra, não tinha uma renda extra. E aí eu tava com essa necessidade. E eu tenho um desejo que poucos jovens têm hoje em dia. Sempre quis casar cedo, acredita? Casei com 21 anos e, cara, sempre tive o sonho. Sou cristão. Sempre tive o desejo de casar cedo, né? Constituir família cedo. E fiquei ali até os meus meados de 19, 20 anos na faculdade. E fiquei pensando sempre: cara, tenho que trazer essa liberdade. Só que se eu continuasse na odontologia, por mais que eu amasse e gostasse muito, eu saberia que esse tempo ainda demoraria 3 anos. 1 ano e meio pra se formar, entrar no mercado de trabalho. Sim. E aí, cara, eu tomei a decisão mais louca da minha vida, que foi largar a faculdade no 7º período. Aí, muitos jovens hoje se perguntam: cara, devo fazer faculdade? Devo ir pro mercado financeiro? Pô, tô fazendo faculdade. Devo largar a faculdade pra viver de day trade? Cara, é uma decisão bem difícil, né? Bem difícil. E aí eu larguei faculdade, tranquei, né? Eu falei: cara, eu vou tentar ir 6 meses, vendo o que vai dar, entrar aí, estudar o mercado, análise técnica e tudo. Larguei, cara, tentei, nos meus primeiros 6 meses, perdi todas as minhas economias. R$ 7.000, né? Fui lá, fiz aquele curso básico de mercado, cara ensinou um monte de indicador, como aplicar e tal. A gente vai trabalhando aquilo, até que o cara perdeu tudo. Perdi tudo que eu tinha, e aí eu pensei em voltar pra faculdade. Mas aí continuei, persisti, até que eu consegui ver o que de fato fazia sentido no mercado e comecei a trabalhar de forma consistente, um operacional bem moldado, e comecei a fechar minimamente no 0 a 0 após 1 ano ali. E assim foi o início da minha história. E aí, cara, comecei a estudar bastante, larguei a faculdade. Nesse tempo que eu larguei a faculdade, o tempo que eu ficava de manhã e de tarde na própria faculdade, que era de tempo integral, era 8 horas. Então eu falei: cara, eu vou largar a faculdade, o tempo que eu vou me dedicar pro mercado financeiro é minimamente de 7 a 8 horas por dia. Tá. Então, às vezes a galera fala: porra, Daniel, foi tudo muito rápido aí na tua vida e tal. Mas, cara, eu estudei muito, dei o sangue e ficava de segunda a domingo. Larguei amizades, parei de sair final de semana, paguei Instagram pessoal.
só para viver totalmente do estudo e consumir todos os materiais que na época eu julgava alguns serem corretos, outros não. Hoje em dia existe muita subjetividade no mercado e na época tinha muita subjetividade também, né? Isso é algo que pega a maioria das galera que tá iniciando. Mas basicamente a minha história no início foi essa, até eu criar meu Instagram ali para documentar. O início do meu Instagram, ele é bem curioso. Se tu for olhar ali minha primeira publicação, segunda, terceira, até os destaques, tu pode ver que eu nunca tinha partido para a educacional. Era basicamente o diário de trade. Então, eu cheguei no nível que eu comecei a alcançar consistência e ter ótimas análises que eu só compartilhava como diário de trade. E aí, cara, uma publicação minha de um trade que eu fiz na época que eu operava ações, pegou um hype bem legal. Se vocês quiserem ir lá no início do meu Instagram, vocês vão ver que foi exatamente uma publicação que eu postei, eu acho que em 2021, lá no início. E, cara, foi bem legal. Teve bastante engajamento e comecei a ganhar alguns seguidores e tal. A galera começou a me acompanhar, gostava muito das publicações que eu fazia. Até que foi engrenando, né? E, cara, fui ganhando, sei lá, 300, 400, 500 seguidores. E a galera foi pedindo. Quando eu entrei 1.000 e poucos seguidores, a galera falou, pô, Daniel, o que tu acha de lançar uma mentoria, sala ao vivo? Mas, cara, eu fiquei um ano e meio com esse Instagram e sem vender educacional, só diário de trade. Então, se vocês olharem o início do meu Instagram ali, totalmente documentando exatamente o que eu fazia, minha rotina de trade, de estudo, mostrava ali minha mesinha toda bagunçada, tinha notebook quebrado que eu pegava o monitor e colocava ali o HDMI, era um notebook quebrado sem a tela e um monitor assim, cara. Então, no meu quartinho ali, tudo bacaninha. E aí, resumindo a história, né, cara? Consegui alcançar minimamente aí resultado no 0 a 0, até mesmo consegui fechar levemente positivo. A minha namorada que me convenceu a sair da odontologia, decisão muito louca na minha vida, né? E ir pro mercado, a gente casou depois de um ano dessa tomada de decisão, e aí eu comecei a conseguir ter consistência no mercado através de um método validado. Um ano e meio ali já, após muito altos e baixos, alcançando resultados expressivos e inexpressivos, e aí com um ano e meio eu consegui de fato já começar a ter lucros exponenciais no mercado. Comecei crescendo. E tá tudo documentado, cara. Época que a gente casou no Instagram, época de diário de trade que eu postava lá, até eu começar no educacional. Então, basicamente, essa é a minha história. Boa, top. E assim, quando você fez essa transição, Sim. né? Você morava com seus pais ainda? Sim. Quando você virou pra eles e falou assim, eu vou largar o odonto. Cara, e aí? Não viraram pra você e falaram assim, que você tá louco, você fumou o quê? Exatamente, foi essa a reação. Meu pai, ele sempre foi o cara mais de entender a nossa vontade. Minha mãe é muito protetora, me ama muito, tá ligado? Mas nenhum pai, nenhuma mãe vai ficar feliz com a notícia de uma aposta, né? Pô, tu vai largar a faculdade, faltou ano meio pra se formar. Principalmente faculdade, né, cara? Exato, pai cara. e mãe, principalmente galera de 70, nasceu em 80, 70, 60. Ó, faculdade é um supra-sumo até hoje, né? O pessoal acredita que pra você ter futuro na vida, você precisa fazer uma faculdade. Obrigatoriamente, né? Aí tu falava, eu não vou fazer, é uma quebra de padrão muito forte. Não, e um baita investimento. Odontologia é uma faculdade cara, mensalidade, investimento mensal é no mínimo 4, 5 mil reais de material, ortodontia, endodontia. Então, a galera que sabe do que eu tô falando aí, acho que no geral, né? Odontologia é uma faculdade cara. Então, foi uma decisão, não só de largar uma graduação no 7º período, mas também todo o investimento feito. Né? Então, eu realmente acreditei naquilo e acreditei no potencial do que eu poderia extrair daquilo, por mais que eu soubesse que a estatística estava contra mim. Então, a reação dos meus pais de início foi ali, obviamente, de achar que era uma aposta, uma decisão insensata, insegura, irresponsável, né? Mas eu acho que é uma decisão natural, né? É uma reação natural até, mas foi loucura, cara. Eu morava na casa dos meus pais e continuei na casa dos meus pais tentando ali mais um ano. Até mesmo na época que eu casei, a minha esposa foi morar comigo na casa dos meus pais. E após 7 meses lá, que a gente casou e ela ficou na casa dos meus pais, eu consegui já, cara, viver de mercado, sem ter o educacional, tá? Tá tudo lá no meu Instagram. E aí a gente pegou e saiu e foi pro aluguel. Boa. Cara, loucura. uma coisa que você mencionou que é interessante, que é essa questão de estar contra... você falou, eu tava contra a estatística. Sim. Né? Mas assim, qualquer pessoa que se propõe a dar certo em qualquer carreira, tá contra a estatística. Exatamente. Né? Que você quer ser bem sucedido, você, com certeza, se ficou no mercado financeiro, no mínimo você queria ser rico. Sim. Passava na sua cabeça, fala, mano, uma hora eu vou chegar num patamar onde eu acreditava que antes eu não podia, e agora eu acredito que eu posso. Sim. Né? Pronto, você já tá totalmente contra a estatística. Né? Exatamente. Infelizmente, principalmente no Brasil, né, a gente não precisa almejar muito para estar contra a estatística, né? Porque a estatística vem da maioria. Sim. Né? Aí a gente pega os números, por exemplo, lá, né?
alguns números de IBGE, por exemplo, que mostram qual a faixa média de remuneração per capita dentro do Brasil, né? Ou das famílias, enfim. E ela é muito baixa, né? Então, pô, com certeza estava totalmente contra a estatística e o pior, né? O pior não era estar contra a estatística, o pior era estar contra o que seus pais acreditavam e lutaram muito tempo pra você fazer, né? E aí, nesse processo, você nunca mais voltou pra faculdade, nunca mais, nem pra fazer uma prova. Cara, eu acho que é igual o sonho do jogador de ser de futebol. Nenhum pai e mãe quer que ele pare de estudar, fique ali só treinando, até estuda, mas sabe que não vai se dedicar totalmente aos estudos, né? Sim. Mas depois dessa decisão que eu tomei, eles me apoiaram totalmente, livros, cursos e tal, né? Meus pais sempre foram muito de apoiar em relação a dar um apoio financeiro para estudo, bancar esse tempo de estudo. Então, quando eu falei que eu realmente queria aquilo, eles foram lá e me apoiaram. Mas a comunicação, na hora de eu avisar de que ia largar a faculdade, cara, foi surreal. Foi um choque pra família toda, não só pros pais. Imagina. Cara, eu não voltei pra faculdade porque eu realmente sou o tipo de cara que quando eu tento uma parada, por mais que eu fracasse na primeira vez, eu vou tentar mais uma vez. Persistente. Então eu falei, cara, beleza. Nos meus 6 primeiros meses eu perdi o que eu tinha juntado, R$7.000, né? Quebrei, vamos dizer assim. E o primeiro curso que eu fiz, cara, foi um curso que eu paguei R$2.000. Eu acho que muita gente tá acostumada a ter essa realidade. Você gasta caro num curso, o cara vai lá, fala que vai te ensinar o básico do mercado, o início, te prometer ganhar dinheiro no mercado. E eu comprei lá, o cara me ensinou indicadores, né? Eu acho que hoje em dia no mercado, a maioria da galera que vende, começa a vender para um iniciante, uma pessoa que tá começando, é indicador. Fui lá, comprei um curso, o cara falou, se essa média aqui tiver um teste, você compra, se o candle ficar rosa, vermelho, você compra. Né? Aquele famoso indicador setupzinho. Eu fui lá, comprei e tentei aplicar, cara. 6 primeiros meses, perdi tudo. E aí, houve essa decepção, mas eu nunca pensei em voltar pra faculdade, porque eu via que, de fato, aquilo ali tinha potencial de ter um sucesso. Boa, boa. E quando você começou lá, você perdeu seus 7 mil e tal, beleza. Aí tu teve que se rearranjar de novo, né? Aquela maravilha. Você perdeu porque você foi perdendo um pouquinho ou você perdeu porque você tinha dia de fúria? Cara, eu perdi gradualmente. Eu até fui disciplinado alguns dias, não operava muito pesado. O cara perder 7 pau em 6 meses, operando 2 contratos, 3. Sim. Devagarinho, né? Perdendo 200, 300, 150. Tá. Eu nunca cheguei a ter aquele dia de fúria. Eu acho que nos últimos 2 meses ali, comecei a ficar só com 2, 3 mil na conta e já fui alavancando e fui perdendo tudo, sabe? Mas nunca cheguei a ter dia de fúria nessa época. Depois eu tive dia de fúria, mas nessa época não. Tá. Você acha que... E aí, cara, eu tô pensando aqui, né? É foda de perguntar isso, mas... E aí? Quando o cara chega pra você, por exemplo, o moleque tem sua idade, eu tenho 20 anos, 19 anos, 18 anos, vira e fala assim, Daniel, é o seguinte, tu saiu da faculdade e, pô, tu fez dar certo. Eu tenho 18 anos, 19 anos, tô na faculdade, e, mano, tô querendo sair. E aí, você responde o que pro cara desse? O que você fala pra ele? Cara, é uma decisão arriscada, de fato. Já o mercado financeiro, no caso do day trade, já é uma estatística muito baixa de quem realmente vive do mercado, certo? Só que a questão é você procurar algo verdadeiro. E hoje em dia é difícil a gente, de fato, encontrar algo verdadeiro. A maioria dos conteúdos na internet são subjetivos. Você compra ali um livro de análise técnica, você compra ali um curso, o cara vai te ensinar o básico. Como eu fiz no meu primeiro curso, você vai tentar aplicar, porque você investiu em algo, você quer tentar aplicar o conhecimento. Sim. Né? Mas o meu conselho é, não espere resultado no curto prazo. E não vá com os 2 pés no meio da porta. Vai devagar. Né? Então, você pode se frustrar se você, no curto prazo, querer buscar resultado. Mas não é esse o intuito do mercado quando você inicia. Você primeiro tem que adquirir o conhecimento, validar aquele conhecimento. Eu sempre falo pra galera, no meu início, fui atrás de um cara pra estudar, o cara não mostrava resultado, o cara basicamente mostrou ali setup, né? Não mostrava resultado, que vivia de mercado. Então eu sempre falo pra galera, cara, quer procurar um mentor, quer começar no mercado financeiro, você é iniciante, primeira coisa, analisa o perfil de quem você vai comprar um curso, de quem você vai estudar. Tem que postar resultado todo dia, tem que validar o operacional, você tem que ver que, de fato, tem pessoas que vivam no mercado daquela forma como o cara tá falando. Então, cara, faço questão de compartilhar relatório de performance de aluno, resultado diário, seja gain, seja loss. O meu erro no começo foi apenas comprar um curso por anúncio, por exemplo. Sim. Então, a minha dica para quem tá começando no mercado é, não vá afobado, não busque resultado no curto prazo e selecione bem com quem você vai estudar. Galera, a gente está contra a estatística. Se apenas 10% de quem opera ganha dinheiro, vamos dizer que
A metade, 5% tem a votação. Teve estudo no passado que era 10, antes era 7. Né? Não, é menos. Você tem certeza. Saiu estudo da FGV agora, ano passado, que era 10%. Enfim, pode ser 10, pode ser 7, que vivem realmente de renda variável, né? Mas vamos dizer que metade de quem realmente lucra no mercado quer ensinar, quer ser professor de mercado hoje em dia. Então a gente pode dizer que a estatística para você que é iniciante, buscar um mentor, um professor, é muito baixa. Então você vai começar no mercado, a probabilidade de você se frustrar é muito grande. Né? Então tem que filtrar bem e principalmente ser persistente e não pôr de início um dinheiro que você vai te machucar, no caso. Né? Sim, um dinheiro que você não pode perder. Exato. Né?